Estamos em uma série de estudos nesta epístola. Portanto, faremos agora a leitura da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13. Acompanhe com fé, está escrito: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, em oração, desta vez recorremos ao Senhor para que o Senhor nos dê a entender aquilo que lemos aqui, que o Senhor nos dê a conhecer a sua vontade para a igreja local, nos dê a conhecer mais a respeito de Ti, a respeito da mensagem do Evangelho e dos desdobramentos dessa mensagem na vida da igreja. Que possamos aprender isso, não segundo aquilo que imaginamos, mas segundo o que a Sua palavra diz. Ó Deus, por isso, dê-nos entendimento, abra os nossos ouvidos para, com o coração, recebermos a Sua palavra com fé, e que possamos viver de modo que agrada ao Senhor como igreja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pouco depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, a igreja enfrentou um importante desafio. Isso está registrado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A igreja cresceu em número, não só em número, mas também crescia em qualidade e em maturidade. Porém, à medida que a igreja crescia e aumentava, também aumentavam as necessidades dos irmãos proporcionalmente. E aconteceu que, certa vez, houve uma queixa dos judeus nascidos fora de Jerusalém contra os judeus procedentes de lá. E naquela ocasião, dessa queixa, desse importante desafio, os apóstolos, que eram responsáveis pela pregação da palavra também, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A queixa daqueles judeus contra os seus compatriotas vindos de Jerusalém é que suas viúvas, as mulheres mais idosas, necessitadas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E então, esse desafio surge à igreja nascente do Novo Testamento, de modo que, se os apóstolos tivessem que atender pessoalmente a essas necessidades, as implicações seriam que o ministério da palavra e da oração seria abandonado, porque os apóstolos passariam a servir às mesas, a atender às necessidades daquelas viúvas. Ou seja, o desafio, ou os desafios para a igreja nascente do Novo Testamento eram: o púlpito estava sendo ameaçado. Como que a igreja ficaria sem pregação? Os pregadores deixariam de pregar e de orar para atender às necessidades daquelas viúvas?
Além disso, não só o púlpito estava sendo ameaçado, mas também a unidade da igreja estava sob ameaça, porque havia a queixa de um irmão contra o outro. E aquelas necessidades precisavam ser atendidas. Como resolver então esta questão? Esse desafio importante foi naquela ocasião, registrada em Atos 6, que os apóstolos instituíram o ministério diaconal. E é justamente sobre o trabalho e o ofício dos diáconos que nós falaremos nesta noite, neste sermão, neste ensino, que leva o título Observem os servos de Deus. Um estudo sobre os diáconos, esses servos. E talvez você se lembrando lá do texto de Atos 6, você não esteja lembrando da palavra diácono propriamente lá. E isso é um fato, porque as palavras que aparecem ali no texto original são as palavras diaconia, lá no verso 1, é traduzida como essa distribuição diária, e aparece também o verbo relacionado ao serviço diaconal. São os diáconos em ação, quando isso é traduzido por servir as mesas. Os diáconos são servos, e observem então os servos de Deus. Nós vamos olhar, dentro deste ensino aqui, para o texto que nós lemos no início, e vamos ver que estes servos devem ter uma fé praticante, uma experiência prévia, uma família ajustada, e que eles têm também, nas Escrituras, uma promessa registrada. Nos versículos 8 e 9, nós veremos algo a respeito dessa fé praticante, quando nós olharmos para esse termo aqui, o mistério da fé, e para tantas qualidades práticas que são exigidas dos candidatos a esse serviço diaconal, uma fé praticante. Já no verso 10, quando nós veremos sobre a experiência prévia, os diáconos têm que ser, primeiramente, experimentados. Nos versos 11 e 12, algo sobre a família ajustada. Não só os candidatos a esse serviço, a esse ministério diaconal, estão debaixo de observação, mas também a família, a mulher, que é a esposa do diácono, e também seus filhos, a forma como ele governa o seu lar. E, em último lugar, no versículo 13, o que nós veremos é essa promessa registrada aos diáconos, que alcançam muita intrepidez na fé. Bom, vamos olhar então para este ensino que nos impulsiona a observar os servos de Deus. E vamos ao primeiro ponto, que trata da fé praticante desses diáconos. Acompanhe mais uma vez os versículos 8 e 9, que dizem assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Bom, esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, agora chega ao ponto de tratar dos diáconos. Como nós já temos visto aqui ao longo das exposições, esta carta tem dois objetivos principais. Quais são eles? A doutrina e a eclesiologia, a vida em igreja. Nós já vimos aí desde o primeiro capítulo sobre a doutrina, que nesta carta Paulo orienta a Timóteo quanto aqui na cidade de Éfeso não fosse ensinada outra doutrina que não o evangelho. Então Paulo já tratou a respeito da questão da doutrina mais de perto, tanto da doutrina que deve ser combatida, quanto da verdadeira doutrina. Mas ele já tratou também, lá desde o primeiro capítulo, de algo a respeito da eclesiologia, dessa vida em igreja. Quando ele tratou de excomungar, de tirar da membresia, da comunhão da igreja, dois homens, Himeneu e Alexandre, os quais Paulo entregou a Satanás. Então Paulo orienta quanto à verdadeira doutrina, exclui estes dois homens
descrentes, falsos mestres, e passa, no segundo capítulo, a tratar sobre a vida em igreja no ambiente de culto. Nós vimos aqui sobre as orações que são feitas pela igreja reunida, vimos sobre o procedimento dos homens no ambiente de culto, o procedimento das mulheres, e chegamos ao nosso terceiro capítulo, falando sobre, primeiramente, um ofício da igreja local, chamado aqui de bispos, que são os pastores, os supervisores da igreja. Então, se a gente está tratando de doutrina e de eclesiologia, a vida em igreja, nós certamente temos que observar aqui algo sobre os pastores, que são os responsáveis pelo ensino e essa palavra que edifica a igreja. Mas também um segundo e último ofício da igreja que nós devemos observar é esse tratado aqui a partir do nosso versículo 8, é o ofício diaconal. Então nós lemos aqui no verso 8, semelhantemente quanto a diáconos, ou seja, assim como o ofício diaconal, Paulo passa a falar agora sobre os diáconos. E os diáconos, conforme nós comentamos na introdução, eles são os protetores do púlpito e os promotores da unidade da igreja. Era o púlpito que estava sob ameaça lá em Atos 6 e também a unidade da igreja. Eles são os protetores do púlpito, os promotores da unidade da igreja. Mas o que significa a palavra diácono? É uma palavra que a gente não usa muito frequentemente, senão aqui no ambiente de igreja. Essa palavra significa servos. Por exemplo, naquele episódio conhecido em que o Senhor Jesus Cristo transformou a água em vinho, aquele episódio fala sobre os serventes, os servos, que eram encarregados de transportar aqueles jarros, as vasilhas com água, que foram uma água que foi transformada em vinho. Os serventes, servos, diáconos. Mas de se estranhar, por assim dizer, que aqui o apóstolo não tenha traduzido a palavra. Ele poderia ter escrito aqui, a grosso modo, digamos, servo. Ou ele poderia ter colocado um dos outros sentidos que essa palavra abrange, ou servo, ou aquele que atende aos pedidos de outro, ou um garçom, por assim dizer, que é aquele que serve às mesas. Mas por que Paulo usou a palavra diácono e o tradutor fez questão de deixar a palavra aqui para a gente, diácono? Ele não traduziu como servo. Por quê? Porque nós, igreja como um todo, somos servos, mas apenas esses homens encarregados de um trabalho muito específico na igreja é que são chamados diáconos. Aqui o tradutor da nossa Bíblia, ele praticamente pegou a palavra grega e colocou diante dos nossos olhos, diácono, para nos lembrar que esse texto não está falando de nós, servos em geral, mas está falando de um ofício, o ofício diaconal. É por isso então que nós encontramos aqui, na nossa versão bíblica, a palavra diácono. E nós veremos que de fato, esse não é um serviço informal, o serviço diaconal não foi exclusivo para aquela época do nascimento da igreja, não foi um ofício temporário, provisório, não. É mesmo um serviço formal para a igreja em todas as épocas. Um serviço formal, diáconos. E nós veremos então essa formalidade do serviço a partir de alguns pontos aqui, como a estrutura da igreja, com os dois ofícios, pastores e diáconos. Veremos ainda que existe um processo de seleção desses homens que servem a Deus. Existe um estágio probatório, essa época em que os diáconos ou os candidatos ficam em prova. Existe também a formalidade da aprovação da igreja desses candidatos. E por fim, existe ainda uma cerimônia de confirmação, ou seja, é toda uma formalidade, é um trabalho específico, não é um servo de modo geral, como cada um de nós somos, mas é um trabalho mesmo próprio desses homens vocacionados por Deus, um ofício formal. E a gente vai ver sobre essa formalidade aos poucos aqui, dentro daqueles subtópicos que nós já comentamos na introdução.
Mas aprendamos logo de início que esse é um ofício formal, permanente para a igreja em todas as épocas, é muito perigoso que as igrejas de hoje estejam esquecendo do ofício diaconal. São os diáconos os protetores do púlpito e os promotores da unidade da igreja. E se esquecendo deste serviço diaconal, talvez seja por isso que em algumas igrejas haja tantos pastores cansados, sobrecarregados, porque estão acumulando para si diversas tarefas que eram próprias dos diáconos. Talvez seja por isso que existem tantos membros inativos, infrutuosos, porque ao invés de servirem a Deus, estão apenas observando o trabalho pastoral. E talvez seja esse o motivo de algumas igrejas desorganizadas, pela falta deste serviço permanente e tão importante ordenado por Deus. A respeito deste serviço, dele ser permanente, há então, já aqui no nosso texto, algo que nós percebemos, que é esta estrutura da igreja. No nosso capítulo 3, nós vemos que existem apenas 2 ofícios, 2 trabalhos formais. Quais são eles? O ofício de presbíteros, são os bispos, os pastores, são nomes intercambiáveis que dizem respeito a um mesmo ofício, bispos, pastores e presbíteros. Então esse é um dos ofícios. E o segundo é o ofício diaconal. Então, já o nosso texto aponta pela unidade desses 2 serviços, que andam juntos. Mas o nosso texto também já mostra que na estrutura da igreja, os diáconos que andam atrelados ao ministério pastoral, eles estão também subordinados aos pastores. Vamos ver isso juntos? Como é que a gente percebe isso junto aqui no nosso texto bíblico? Que os diáconos estão atrelados e estão subordinados. O primeiro ponto é esse que nós já comentamos. Existem 2 ofícios, estão atrelados. E estão subordinados, nós começamos a perceber isso, porque os diáconos são mencionados depois dos bispos. Mas, não só isso, poderia ser que o apóstolo tivesse invertido a ordem desses 2 ofícios aqui. Como em algumas ocasiões, o apóstolo não segue necessariamente uma ordem cronológica ou uma ordem de subordinação. Aqui foi intencional. Por quê? O primeiro indicativo é que um é mencionado após o outro, mas o segundo indicativo é a própria palavra usada pelo apóstolo. Quando ele fala dos pastores, ele usa a palavra bispos, que significa, como já vimos, supervisores. Ou seja, os pastores são os bispos, os supervisores da igreja em geral, mas também dos diáconos. Isso está em harmonia com aquilo que a gente vê em outras partes das Escrituras. Por exemplo, a saudação de Paulo à igreja lá de Filipos. Paulo menciona da mesma forma, primeiro bispos e depois diáconos. São 2 ofícios atrelados, sendo que o segundo está subordinado ao primeiro. E uma outra afirmação bíblica a respeito dessa conexão e dessa subordinação é a sequência lógica que existe entre os 2 trabalhos. Há uma preeminência, uma primazia do ministério da palavra, e o ministério diaconal, ele surgiu justamente para que os pastores não ficassem sobrecarregados, ou os pregadores, na época, os apóstolos. Então é por isso que o ministério diaconal surgiu e foi instituído, ou seja, existe uma conexão, mas o ministério está subordinado à supervisão desses bispos, os pastores. Mas, de modo semelhante, esse segundo ofício também exige algumas qualificações do diácono ou dos candidatos ao diaconato. E o que nós lemos aqui foi: é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Ou seja, há um processo de seleção, existem qualificações, é um ofício formal.
E a primeira das qualificações que a gente vê aqui, respeitáveis, pessoas de confiança. Além disso, de uma só palavra, ou seja, não duas palavras. O diácono, ele não pode ser alguém precipitado, não pode ser alguém parcial, falador, questionador, murmurador, tem que ser alguém respeitável, de uma só palavra. Nós devemos, nesse ponto aqui, lembrar também, lá de Atos 6, que nós já mencionamos. A função do diácono era ser um pacificador, um apaziguador de conflitos. Lembram-se dos judeus queixando contra outros judeus? Os diáconos iam apaziguar, pacificar. Como que alguém que não é confiável, respeitável, ou de dupla palavra, como essa pessoa vai ser um pacificador? Não há como. O diácono também, ele não pode ser inclinado a muito vinho, ou seja, tem que ser alguém com domínio próprio, assim como cada um dos crentes. Mas nos diáconos, cada um de nós precisa necessariamente enxergar isso, domínio próprio, em razão tanto da santidade necessária para cada um dos crentes, mas em razão do próprio ofício, domínio próprio, e não cobiçosos de sórdida ganância, ou seja, não dado a lucros desonestos. É assim que a NVI traduz. Os diáconos, eles tinham e têm um significado, um significativo manejo dos recursos da igreja. Não eram os diáconos que iam fazer a distribuição diária para as viúvas, lá em Atos 6? Ou seja, eles manejam os recursos financeiros da igreja. Um ganancioso pode ser muito perigoso para um trabalho assim financeiro, que envolve dinheiro da igreja, recursos da igreja. E um ganancioso não vai querer distribuir os recursos. Por isso, precisamos notar nesses candidatos ao diaconato, que eles não sejam apegados ou dados a lucros desonestos. Em resumo, tem que ser realmente crente. O versículo 9 que nós lemos diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Tem que ser crente, conservando o mistério da fé, ou seja, apegado, inclinado à doutrina. O que é mistério da fé? No próximo texto, na próxima quinta-feira, nós vamos olhar o versículo 16 desse capítulo. Vejam que o versículo 16 fala sobre o mistério da piedade, que é um sinônimo aqui de mistério da fé. E se a gente olhar bem esse versículo 16, o mistério da fé ou da piedade é a doutrina do Evangelho. É a verdade de que o Senhor Jesus Cristo, ele se fez carne, viveu uma vida de perfeita obediência, de que ele foi morto pelos nossos pecados, não dele, mas que ressuscitou, que ascendeu aos céus. Esse é o mistério da fé, da piedade, o Evangelho. E o diácono tem que ser alguém apegado, inclinado, tem que ser alguém que conserva o mistério da fé. Aprendamos daqui que o ofício diaconal não pode ser satisfatoriamente terceirizado. Meu querido irmão, não tem como a gente substituir a totalidade dos diáconos da nossa igreja local por um monte de descrentes. O trabalho que esses homens executam é um trabalho para ser executado por crentes fiéis que conservam o mistério da fé. Esses homens protegem o púlpito da verdade que eles amam e creem. Esses homens servem a igreja da qual eles pertencem e igualmente amam. Nós não podemos terceirizar o ofício diaconal satisfatoriamente em sua totalidade. O diácono, ele tem que ser um crente, tem que ser alguém apegado à doutrina. E daqui nós entendemos também mais uma das exigências de um dos nossos documentos da igreja. O nosso regimento interno diz que o diácono, ele tem que ter um curso de teologia. Vocês estão lembrados disso? Um curso de 2 anos, né? Eles devem fazer aqui o curso ministrado pela nossa igreja local,
no Instituto Reformado de Capacitação Teológica, ou, na impossibilidade desse curso teológico presencial, eles devem fazer um curso online que seja indicado pelos pastores. Por quê? Apegado à doutrina, ao mistério da fé. Esse é o motivo da exigência lá no nosso regimento interno. Apesar dos diáconos não possuírem um ofício, uma obrigação de ensinar formalmente a igreja, eles têm que ser apegados à doutrina que eles creem, para o serviço da igreja que eles amam. Daí então a obrigatoriedade dessa maturidade teológica. E não só uma maturidade do pensamento, da cognição, porque a maturidade teológica obviamente é vista na prática. E daí o nosso texto dizer então a consciência limpa. Aquilo que o diácono diz acreditar, ele manifesta em obras práticas. É uma fé praticante. E por isso dessas qualificações. Então, ainda que o diácono soubesse responder muitas perguntas teológicas, se ele não tivesse essas qualificações e a consciência limpa, ou seja, ele é obediente, é santificado, tem recebido a graça de Deus de ser fiel, se ele não tivesse essa fé praticante, ele não poderia, obviamente, continuar nesse ofício, ou o candidato não poderia ser aceito. Uma outra forma de resumir todas essas qualificações aqui, é aquilo que diz lá em Atos 6, na instituição dos diáconos. Foi dito que os diáconos têm que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. São esses os homens que Deus vocacionou e deu a graça de participarem deste serviço à igreja. Esses homens com uma fé praticante. Então, observem os servos de Deus. Vocês, como crentes, cada um de nós aqui, somos convidados a observar os candidatos ao ministério, os diáconos que já servem oficialmente a igreja. Tanto para valorizarmos esse serviço, para agradecermos a Deus, mas também para aprendermos com eles. E a respeito desses diáconos ou dos candidatos, o segundo ponto aqui do nosso ensino diz que eles devem ter uma experiência prévia. Vejam o verso 10. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, em primeiro lugar, antes dos candidatos serem nomeados, eles têm que passar por essa experiência. Percebem como que esse é um ofício mesmo, um serviço formal? Tem até um estágio probatório. Eles são colocados em prova, são experimentados. É isso o que essa palavra significa. Experimentados tem a conotação de ser colocado debaixo de exame, de avaliação, para que a gente reconheça se aquilo que eles têm dito e feito é genuíno ou não. É por esse motivo que algumas versões, em vez de trazer a palavra experimentados, traz a palavra provados. E é por isso também que a nossa igreja aqui está sempre falando dos irmãos que estão em prova. São os irmãos que estão debaixo dos olhares atentos e ao mesmo tempo graciosos da igreja local, numa avaliação cuidadosa. E Paulo fala sobre Timóteo que ele era alguém de caráter provado. Ou seja, além de passar por uma prova, de ser experimentados, é obviamente que os candidatos a esse serviço diaconal têm que ser aprovado, assim como foi com Timóteo, no trabalho específico dele, ele era alguém provado, pois serviu juntamente com Paulo, como um filho ao pai. Mas como? Como que esses irmãos, esses candidatos ao diaconato, eles vão ser experimentados, colocados à prova? A verdade é que, além de receberem
instruções dos presbíteros, de serem ensinados formalmente. As próprias dificuldades ou desafios do dia a dia serão oportunidades para evidenciar o caráter desses homens, se eles são provados e aprovados ou provados e reprovados. Como é que a gente sabe disso? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreveu na primeira carta, capítulo 11, 19, dizendo que até mesmo os partidos existentes lá naquela comunidade eram ocasião para que os aprovados se tornassem conhecidos. Como os irmãos devem estar lembrados, a igreja lá de Corinto passou por inúmeras dificuldades, quando uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo traduz a questão ali dessa forma, como essas facções, digamos assim, esses irmãos divididos entre um pregador e outro. E essa ocasião toda de dificuldade para a igreja era um momento oportuno para que os aprovados se tornassem conhecidos. 1 aos Coríntios 11, 19. Então os candidatos da nossa igreja local, nos desafios do dia a dia, eles vão dar evidências a respeito do caráter deles, na maneira como eles reagem diante das situações. E sobre essa questão de prova, o nosso estatuto ele prevê um período de 2 anos. Os irmãos que estão aí debaixo de observação para o ministério diaconal são experimentados por 2 anos. E é só depois desse estágio probatório que eles vão exercer o diaconato. Nós lemos aqui, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Os servos de Deus, principalmente esses servos formais, têm que ser irrepreensíveis, sem qualquer acusação. E somente então, somente se eles assim se mostrarem sem acusação, é que eles vão exercer o diaconato. Vejam como é um processo que envolve várias questões. Nós temos que observar então as qualificações, nós temos que olhar esses candidatos debaixo de prova, e somente se mostrarem aprovados, é que esse processo todo é finalizado. E é finalizado em igreja, comunidade, aqui na Assembleia. E foi assim também lá em Atos 6, quando o parecer dos apóstolos agradou a toda a comunidade. Então, esse é realmente um ofício formal, com todas as etapas de um processo para seleção, aprovação, até a cerimônia de confirmação, que é quando os pastores estendem suas mãos, concordando com a efetivação, juntamente com a igreja, concordando com a efetivação desses candidatos. Meus irmãos, observem os servos de Deus. Como é que é a prática desses servos? Vocês saberiam listar aqui quais são as atribuições dos diáconos? Vocês conhecem bem a igreja local a qual vocês pertencem? E vocês recém-chegados aqui na igreja reformada Semente da Vida, vocês sabem sobre a igreja a qual vocês pretendem membrar-se? A prática do ofício diaconal envolve uma variedade de serviços. De fato, esses queridos irmãos, esses homens simpáticos que nos recebem ali, eles estão, como servos, dispostos a atender às inúmeras possibilidades de serviço para que os pastores, servos da palavra, não fiquem sobrecarregados. Então, a tarefa desses irmãos, por assim dizer, é inumerável. O objetivo é proteger o púlpito e promover a unidade da igreja. Mas a gente pode sim listar algumas das tarefas práticas desses irmãos. E você que conhece bem a sua igreja local, quais são as tarefas, de modo prático, exercidas por esses irmãos? Uma delas é servir a ceia do Senhor. Este é um momento nobre, honroso do ministério diaconal, quando eles
preparam os elementos para este sacramento, esse evangelho que é pregado aos olhos de toda a congregação. Nós vemos aqui mensalmente esses diáconos dispostos aqui em uma fileira, e são eles que nos entregam os elementos da ceia, um momento nobre. Também nós estamos acostumados a ver estes homens, estes servos, trabalhando no batismo, outro momento importantíssimo da nossa igreja local. Mas nós temos que listar uma outra variedade de trabalhos desses homens. Enquanto protetores do púlpito, são esses homens que devem cuidar da condição do templo, do prédio da igreja. São eles os responsáveis pela nossa entrada aqui nessa igreja local, pelo acesso tanto dos membros quanto dos visitantes. Já imaginou um irmão mais idoso, ou aquele crente que tem alguma deficiência física, a dificuldade, para entrar na igreja, para se sentir bem acomodado, acolhido? São esses homens que recebem esses irmãos mais necessitados de ajuda, de cuidado. São eles também que dão orientações. Um visitante entrando aqui na nossa igreja local, ele não conhece o ambiente, ele não sabe onde fica o bebedouro para refrescar ali, tomar um gole d'água, ele não sabe onde é o banheiro, ele não sabe onde ele deve se assentar, tem cadeiras específicas, sim ou não, ele senta na frente ou atrás. São esses homens que vão dar ordem, então, acomodar cada um daqueles que ingressam aqui no ambiente de culto. Eles são responsáveis por proporcionar esse ambiente apropriado para a recepção da mensagem do Evangelho. São os protetores do púlpito, além de preparar, obviamente, os elementos da ceia e de auxiliarem no batismo. É essa equipe organizada, esses homens simpáticos, crentes fiéis, que estão cuidando da logística da igreja para proteger o ministério pastoral, o púlpito, a pregação do Evangelho. E como é que esses homens servem de modo prático na unidade da igreja? Vocês saberiam dizer algumas das tarefas práticas dos diáconos para contribuir com a unidade da igreja? São esses irmãos que fazem visitas periódicas aos irmãos mais pobres, mais carentes, às viúvas, órfãos, idosos, enfermos, aos necessitados em geral. São eles os responsáveis por recolher aqui no gasofilácio as ofertas, mas eles também são os responsáveis por visitar os irmãos e distribuir os recursos da igreja conforme as nossas necessidades. São eles os irmãos que inibem conflitos, os pacificadores, especialmente no momento de culto. Eles que mantêm a ordem, a unidade da igreja, todos juntinhos, prestando atenção, bem acomodados, em ambiente pacífico, então recebendo a mensagem do Evangelho. Essas são algumas das tarefas práticas dos diáconos, as quais nós devemos agradecer a Deus por essas tarefas e nas quais nós devemos nos espelhar. Afinal, todos nós somos servos, mas observem os servos de Deus, esses servos formais, os diáconos, até porque eles têm que ter uma família ajustada, e esse é o nosso terceiro ponto. Versos 11 e 12 dizem assim: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Esse nosso versículo, ele começa falando sobre as mulheres. E aqui é como se Paulo abrisse um parêntese para falar mais propriamente da esposa do diácono. É até por esse motivo didático, pedagógico, que nós deixamos aqui os dois versos juntos, os versículos 11 e 12. Pois os dois versículos tratam da família dos diáconos.
Então, quando nós lemos aqui mulheres, no verso 11, o texto não está tratando de diaconisa, uma mulher que exerce um trabalho formal na igreja. Não, está falando da esposa do diácono. Quer ver só? Como é que a gente identifica aqui no nosso texto que esse versículo está falando da esposa do diácono e não das mulheres em geral? Algumas evidências são: existe uma continuidade temática dos versos 8 ao 13. Está falando das qualificações do diácono e da família. O verso 12 é como um parêntese. Desde o primeiro versículo, Paulo está tratando aqui tanto do ofício pastoral e da família do pastor, quanto do ofício diaconal e da família do diácono. Então, são as esposas. O versículo 12, ele vai seguir falando aqui também sobre mulheres, e a gente percebe claramente no verso 12, que as mulheres são as esposas dos diáconos, não são diaconisas. Outra evidência de que não são diaconisas, e sim esposas, é que a palavra utilizada aqui, mulheres, ela poderia muito bem ser traduzida também como esposa. E é assim que acontece no verso 9, lá do capítulo 5, por exemplo. É a mesma palavra. Sabe, no dia a dia, quando a gente fala assim, marido e mulher, a gente está falando o esposo e a esposa. Mas a gente usa essa expressão aqui na língua portuguesa. Na língua grega era algo parecido. Quando se diz mulher, poderia ser tanto uma mulher solteira, quanto a mulher casada. Marido e mulher, então esposo e esposa. E aqui no nosso texto, está falando da mulher solteira diaconisa, certo? Não, aqui está falando da mulher casada e que ajuda o seu marido, o diácono. Ela não é diaconisa. Essas são algumas das evidências. Além disso, nós poderíamos voltar ao capítulo 2 e ver a necessidade daquela quietude, discrição feminina. A mulher não deve exercer a autoridade de homem. Isso está em harmonia também com o papel de mãe, que foi tratado no capítulo 2, e agora o papel de esposa, que é tratado no capítulo 3. Em resumo, mulheres aqui são as esposas dos diáconos. E por esse motivo, obviamente, que a nossa igreja não reconhece o ofício de diaconisa. Mas não é por isso que as esposas dos diáconos poderiam viver despreocupadas, porque olha a seriedade dessas mulheres perante a igreja. Diz aqui, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, as esposas dos diáconos também são pacificadoras, cuidam de certa forma da paz e da unidade da igreja, não formalmente no ofício, mas como auxiliares dos seus maridos. Olha, quando diz aqui, não maldizentes, as esposas dos diáconos, ou esposas dos candidatos ao diaconato, elas têm que evitar formação de grupinhos, não podem dar ouvidos a fofocas, intrigas, não podem ser maldizentes, tem que ser temperantes, sóbrias, tem que ter esse domínio próprio. A esposa do candidato ou do diácono, ela não pode ser impaciente, ao invés de temperante, ela não pode ser impaciente e ficar apressando o seu marido, tornar o serviço dele um fardo. Não, ao contrário disso, ela tem que ser fiel em tudo. Ou seja, as esposas devem ser exemplo de santidade perante a igreja também, devem ser respeitáveis, ter todo o cuidado e dedicação no trato com os membros da igreja. Elas devem dar o suporte necessário para que a tarefa do marido seja mais tranquila, o mais leve possível. Mas você, membro fiel que conhece a igreja, que você é membro, você sabe listar algumas das tarefas e exigências da esposa dos diáconos.
Já parou para pensar isso? Que existem exigências para as esposas? É o que o nosso texto está tratando. E de modo prático, a gente vê nos documentos da igreja, principalmente o regimento interno da nossa igreja local, que essas mulheres, as esposas dos candidatos, as esposas dos diáconos, elas devem, primeiramente, orar de modo incessante pelo trabalho dos seus próprios maridos. Mas além disso, essas mulheres devem ter igual amor pelos necessitados, pelos aflitos, pelas viúvas. Afinal, uma tarefa prática dessas esposas é que são elas que devem acompanhar os maridos quando esses forem visitarem mulheres viúvas da igreja, mulheres idosas que necessitem desse serviço diaconal. É o marido e a esposa que faz essa visita. A esposa do diácono também deve auxiliar na recepção das visitantes. Os nossos irmãos, eles recebem os homens que aqui chegam, visitantes, e as esposas auxiliam seus próprios maridos a receber as visitantes da igreja. São elas também que precisam estar atentas no momento do culto às mães que possuem bebês, crianças de colo, principalmente quando essas criancinhas se mostrarem impacientes. A esposa do diácono vai lá auxiliar essa mamãe diante da impaciência da criança e dá todo o suporte necessário para a proteção do púlpito, para a unidade da igreja. Elas são também e devem ser zelosas pelo patrimônio da igreja. São elas as mulheres atentas ao uso e o acesso, ao banheiro feminino. São elas que garantem que somente as mulheres, as criancinhas possam acessar o banheiro feminino e que tenham ali os materiais que forem necessários para a higiene pessoal. São elas também que decoram a mesa da ceia, que ajudam seus maridos a dispor os elementos e que auxiliam principalmente no batismo de mulheres. Ou seja, também é uma lista inumerável, digamos assim, de tarefas para as esposas dos diáconos. Daí a importância dessas mulheres que devem ser auxiliadoras idôneas dos seus maridos e que devem então atender a essas qualificações aqui de santidade e de amor pelo púlpito e pela igreja local. Depois de falar propriamente e particularmente da esposa, o versículo 12 continua dizendo: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Fidelidade do marido à mulher, à esposa. E vejam que o apóstolo inclui aqui a palavra governar, que dá a ideia de estar à frente, de liderar. É assim que a NVT traduz. O diácono deve liderar a sua própria casa. Eles devem demonstrar em seus lares a capacidade de liderança, de gestão do ambiente doméstico. Agora, sabe a importância para a gente aqui de olhar para essa qualificação? É que a gente lembra que o ofício diaconal ele está atrelado ao ofício pastoral. Lembram dos supervisores, os bispos? O ofício diaconal está atrelado a esse ofício que é próprio da liderança e da autoridade na igreja. Essa é mais uma evidência de que o diácono que governa bem a sua própria casa é o único provável e possível candidato, somente o homem e não a esposa, porque o texto fala aqui sobre governar a própria casa. O ofício pastoral é um ofício de liderança, que caminha junto com o ofício diaconal, e a mulher, como nós já vimos no 2º capítulo, não pode ensinar e nem exercer autoridade de homem, ou seja, é um ofício para homens vocacionados. Desde a instituição lá dos diáconos em Atos 6, foram homens selecionados. Era para cuidar das viúvas, mas foram 7 homens os eleitos para cuidar daquelas necessidades. Ou seja,
é uma família ajustada. A esposa, o diácono governando bem a sua própria casa, o que inclui os filhos. É uma família compatível com o ministério diaconal. E em último lugar, diante de tantas qualificações e exigências, nós vemos aqui uma promessa registrada para esses servos. Isso está no verso 13. Leiam só. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vocês que já conheceram outras igrejas, talvez vocês estejam pensando na possibilidade de interpretação desse versículo 13. Olha só o que o verso diz: alcançam justa preeminência. Isso aqui significa uma posição mesmo, de destaque. Então vocês que já conhecem outras igrejas, talvez estejam pensando, bom, esse verso 13 não precisa nem comentar, já sei do que se trata. Começa assim: primeiro a gente entra na igreja, é um membro comum, depois é obreiro, depois é cooperador, missionário, aí você vai subindo de cargo, diácono e aí por diante. É essa a interpretação correta? Não. Esses outros termos que nós vemos nas escrituras, obreiro, cooperador, missionário, são formas de se referir aos crentes em geral. Não são ofícios, existem apenas 2 ofícios. Quais são? Os bispos, pastores e os diáconos. Todos nós, por assim dizer, somos obreiros, cooperadores, missionários, especialmente aqueles que foram ao Amazonas, à África. Nós utilizamos, e a Escritura utiliza essa linguagem, então, não como se fossem vários ofícios e degraus. Não. Essa preeminência de que trata o nosso versículo 13 não tem relação com isso. Os homens são vocacionados ou para o ofício diaconal, que não tem a incumbência de ensinar, ou para o ofício pastoral, ou seja, são 2 trabalhos distintos. Pode acontecer de um diácono ser chamado para o ministério pastoral? Pode, mas isso é exceção. São 2 trabalhos distintos. Não é uma empresa com diversas hierarquias que começa como um membro comum e chega a um grau mais elevado. Não. Então o que é essa preeminência? Essa posição de destaque? É o grau de dignidade e influência benéfica na igreja. Basta a gente olhar para essas qualificações aqui dos diáconos, que a gente vai ver o quanto esses homens exercem um nobre trabalho, são importantes para a igreja e beneficiam os crentes em geral. É essa a visibilidade, a responsabilidade dos diáconos, é essa a preeminência, quando eles exercem bem o seu ofício. Então, aqui está a importância do ofício diaconal. Protegem o púlpito, promovem a unidade da igreja nessa honrosa missão. E, por isso, além dessa promessa de receber esse olhar gracioso da igreja, eles recebem também a promessa de alcançar muita intrepidez, muita convicção, ousadia, recebida de Deus. Quanto mais esses homens servem, trabalham, amam a igreja, esses homens ficam mais confiantes da fé que eles professam crer e a qual eles defendem através desse ministério. E percebam, em último lugar, o nosso texto, ele começou no versículo 8 e no 9, falando da necessidade da fé, mistério da fé. Ele falou sobre a necessidade de fé também no verso 11, quando as mulheres devem ser fiéis em tudo. E agora termina falando sobre fé, a fé em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, se a gente estivesse aqui falando apenas sobre trabalho, a gente poderia estar falando de uma empresa, de modo geral, mas não é disso. Quando nós tratamos do trabalho e do serviço desses homens, nós estamos falando dos resultados da graça de Deus na vida desses homens que servem a igreja
voluntariamente, compromissados. Então, esse serviço de que trata o nosso texto não é como numa empresa, é um serviço atrelado à fé, do início ao fim. E a fé, como diz aqui, a última expressão do nosso texto, fé em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo é o diácono por excelência. Não no sentido técnico da palavra, ele não foi ordenado diácono, não passou por esse período probatório específico deste serviço, mas ele é o diácono, o servo por excelência. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse a respeito de si, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, diaconizar, por assim dizer, servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O máximo que um diácono da nossa igreja pode fazer por você, de si mesmo, o máximo que ele pode fazer, por assim dizer, é te dar um ambiente confortável para ouvir a mensagem. Os benefícios do trabalho desses homens são devidos aos meios de graça, a palavra e os sacramentos. É por isso que a igreja é beneficiada, mas não é de si mesmo. A glória toda é de Cristo, e esse serviço todo não é como numa empresa qualquer, é um serviço atrelado a Cristo, o diácono por excelência. O serviço que nós mais precisamos foi esse, do qual Cristo nos serviu. Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia, um trabalho parecido com os diáconos, o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o próprio corpo, ele fazia menção à sua crucificação. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O Senhor Jesus Cristo é o servo por excelência, o diácono por excelência. É sobre Cristo que o trabalho diaconal trata. Os benefícios são por conta deste serviço do Senhor Jesus Cristo. E o serviço aponta para este diácono por excelência, que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso supremo pastor é também o diácono por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós como igreja louvamos ao Senhor. Nós olhamos aqui para a organização da igreja local. Nós sabemos que o Senhor é um Deus sábio. Nós vemos isso quando olhamos para o modo como o Senhor organizou as coisas criadas, tudo no seu devido tempo, todas as estações, com o seu propósito, o dia e a noite, o modo como o universo todo foi formado pelo Senhor, estruturado, a sabedoria. Louvamos ao Senhor, louvamos a Ti pela estrutura da igreja local. Afinal, essas coisas todas apontam para sua própria excelência. De fato, o Senhor não é um Deus que necessita ser servido por mãos humanas. O Senhor mesmo é quem dá respiração, vida a cada um de nós. De fato, o Senhor é louvado, engrandecido quando nós olhamos para este serviço dos diáconos, porque nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo se fez servo e viveu uma vida de perfeita obediência, levou o castigo que era nosso, e assim, neste serviço, glorificou a Ti. Louvamos ao Senhor pelo ministério diaconal, que espelha o diácono por excelência, o nosso Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.